Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, eu tô aqui pra fazer mais um vídeo, certo? E eu queria falar hoje sobre um dos filmes que todo mundo já assistiu, que passou muito na sessão da tarde e que eu queria meio que explicar esse filme, certo? De acordo com a visão espírita. Esse filme é Ghost, do Outro Lado da Vida. Então, se você não assistiu o filme e não lembra muito bem das cenas, eu recomendo que você assista para que você possa entender o passo a passo que eu vou contar aqui, certo? Então, no primeiro momento, no filme ali, o que acontece, né? O Sam e a Molly, eles estão, se mudaram de casa e tudo, vão começar a construir uma vida a dois. E o que acontece? De repente, na hora, eles têm o Sam e a Molly são assaltados e aí há uma morte, né, um disparo acidental, e o Sam acaba morrendo ali na hora do assalto. O assaltante sai correndo e o Sam sai correndo atrás. E a gente que fica assistindo o filme, a gente fica naquela de, poxa, ainda bem que ele não morreu e tal. Depois é que a gente, juntamente com o Sam, a gente começa a perceber que o Sam foi atingido e que ele chegou, né, ao desencarne. Então, assim, explicando essa primeira cena, o que acontece? É possível, sim, em momentos em que os desencarnes, a morte é inesperada, totalmente inesperada, que o espírito, né, ele não percebe que desencarnou, ele vai perceber depois de um tempo. Certo? Então isso acontece no calor da emoção, como ali no filme o Sam, ele tava tão envolvido no calor do negócio do assalto, de proteger a Molly, de proteger a si mesmo e tudo. Então assim, ele desencarnou que ele nem viu, ele sacou fora do corpo que ele nem percebeu. Certo? E isso acontece muito em casos quando a pessoa desencarna de forma inesperada, como no caso do relatado no filme, um assalto, às vezes um acidente, certo? Um acidente de trânsito, essas situações inesperadas que a gente não tá esperando que aconteça, então pode sim da gente desencarnar e sair correndo atrás como se tivesse totalmente encarnado ainda. E aí depois, né, existe toda a questão em que o Sam começa a perceber que, enfim, e é engraçado que nessa cena, quando ele percebe que ele está morto, abre uma luz para ele. E aquela luz fica emitindo fluidos para ele, certo? Então, assim, às vezes pode ser que aconteça isso, sim, pode ser que aconteça, ok? Mas, assim, no caso ali do Sam, realmente era um chamado que ele, como ele era uma alma boa, então era um chamado para que ele fosse para uma outra dimensão. Só que ele ficou tão aflito com a Molly que ele não teve coragem de ir, ou seja, ele recusou sutilmente o convite. Então tal que tem uma cena que a luz se fecha e aí ele fica realmente envolvido no plano físico, ok? E isso acontece sim. Geralmente nos desencarnes, nossos familiares, nossos amigos, entes queridos, eles é que vêm nos buscar, ok? Eles que vêm nos dar as boas-vindas ao mundo espiritual. E nesse processo, assim, tem muitos casos em que os espíritos, eles não querem ir para o plano espiritual. Simplesmente eles não querem, sabe? Eles, às vezes, O que acontece, gente? Muitas vezes a gente desencarna de uma forma que a gente não se prepara, né? De uma forma inesperada. Mesmo nos casos em que a gente adoece e tal, nosso parente ele adoece, mas a gente sempre tem aquela esperança de que ele vai sobreviver, de que ele vai, né, se reerguer novamente, digamos assim. E aí a gente não se prepara para essa situação. Então quando ela chega, realmente pega a gente de surpresa. E aí na cena lá relatada no filme, então realmente ele abandona o chamado para ir para uma dimensão superior, certo? E aí ele acaba envolvido. Então as coisas matam. O chamado da vida material para ele foi mais importante, o apego, o amor dele, né? A Molly, e deixá-la desamparada, né? E você vê que ele, às vezes, ele fica no pé dela dizendo, né? Tipo, querendo mostrar, olha, eu tô aqui, Molly, eu tô aqui. Mas ela não consegue vê-lo. E aí ele começa numa situação que ele começa, então, descobrindo pequenas partes da verdade, né? Ele tem a ideia de seguir o assaltante, e aí ele descobre onde o cara mora e tudo, e aí ele acaba descobrindo o envolvimento do assaltante com o melhor amigo dele. Né? Então, assim, sim, essas coisas também acontecem no mundo espiritual. Muitas vezes as pessoas desencarnam e elas não sabem a trama que tem por trás de suas mortes,
certo? E quando elas chegam ao plano espiritual é que elas percebem toda a rede de informações que girava em torno da sua vida, muitas vezes com pessoas, com parentes, com entes queridos envolvidos ali no desejo da morte daquela pessoa. Então, quando ela desencarna, ela toma ciência. Ok, mas é interessante que ela não toma ciência, tipo, adivinhando. A gente vê no filme que o Sam, ele vai pouco a pouco ligando os pontos. Então, do mesmo jeito no plano espiritual, a gente vai pouco a pouco escutando aqui, como espírito, sim, a gente escuta as conversas, certo? Como espírito, a gente escuta as conversas, a gente junta os pontos, a gente consegue, né? Porque no caso, você vê que o Sam, ele adentra a casa ali do assaltante e ele, então, começa a entender, começa a prestar atenção do porquê que o cara quer tanto invadir a casa da Molly, né? Lembrando que o mesmo assaltante que mata ele, quando em seguida tenta invadir uma segunda vez a casa dele, né? E aí nessa segunda vez ele começa a juntar os pontos. Outro ponto interessante do filme é quando o Sam, ele encontra um cara no trem, certo? E esse cara tá dentro do vagão, né? Ele tá dentro do trem e ele transita, esse espírito, esse cara, ele transita, né? Vestido todo de preto. Ele transita entre os vagões e ele fica assombrando algumas pessoas, né? Você vê que tem uma cena que ele bate com o jornal e aí dá a impressão que é um vento. E Neuza, isso é possível? É possível, sim. É muito possível, é muito real. E os espíritos, eles podem, sim, certo? Então, tal que muitas vezes já aconteceu com você, já aconteceu e com várias pessoas, digamos, de simplesmente a chave sumir do lugar que você colocou na sua casa. Você jura que colocou em cima do balcão e simplesmente ela não está lá. Então, essas situações assim, desse tipo, muitas vezes são, às vezes, espíritos que estão transitando ali por nossa casa, por algum local, e eles têm essas brincadeiras, essas coisas, entendeu? E eu fico imaginando que até eu também, se eu tivesse desencarnada, eu ia tirar eu ia tirar uma onda, entendeu? Então, assim, você vê que ali, aquele espírito, ele tem aquele ambiente que é dentro do trem, ele só vai, né, trocando de trem ali, de acordo com a conveniência dele, pra quando ele quer ir. E, né, os espíritos pega transporte, pega ônibus, só pega muito. Muitos espíritos não se conscientizam, não se conscientizaram de que desencarnaram e eles ficam aqui no plano físico, certo? Vivendo a sua mesma rotina. Muitos deles continuam trabalhando, frequentam o mesmo ambiente que trabalharam e tal, e participam, escutam as conversas e tal. Então tem toda... Gente, olha, é muita coisa, muita coisa mesmo assim, de existir um mundo sobre o nosso mundo impressionante, mundo espiritual. Né? E aí voltando pro filme, né? Você vê que o cara vai de vagão em vagão, pra onde ele quer ir e tal. E aí o Sam começa a perceber que ele consegue mover os objetos, né? Porque ele empurra o jornal, ele faz algumas coisas lá que o Sam fica impressionado. E que pra espírito recém-desencarnado, sim, a gente precisa aprender a mexer nos objetos. Não é tão simples assim. A gente precisa aprender a realmente ter uma cena que o Sam, ele fica todo constrangido quando ele vai passar. Eu não sei se é dentro, eu não me lembro direito se é dentro de uma parede ou é entre uma porta que ele vai atravessar e ele fica, acho que é numa porta, e ele fica todo tenso. Então sim, espíritos que desencarnam recente, eles têm toda essa coisa de aprender a ser morto, literalmente, tem que aprender. Você passa, sei lá, 50, 60, 80 anos da sua vida achando que o modo de vida é assim, poxa, que se você quiser passar por uma porta, você tem que abrir. E quando você morre, não é de uma hora para outra que você se acostuma a essa realidade. Então você precisa pegar a manha do negócio, entendeu? Inclusive até no livro Violetas na Janela, da Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, que ela conta a história da Patrícia. A Patrícia no plano espiritual, ela passa por todo um processo de aprendizado a como ser morta, como ser desencarnada, como viver como espírito, exatamente porque não é um processo simples assim. A gente não se acostuma com certas novidades da vida espiritual de uma hora para outra, leva um determinado tempo. E aí nesse processo no filme, até então que ele descobre, o Sam descobre toda a trama em relação a ele, né, o envolvimento do melhor amigo, e é então aí que ele vai passando e ele descobre o terreiro, né, a tenda da Oda May Brown, né, que é a Whoopi Goldberg, que é maravilhosa nesse filme. E
ele adentra, né, e percebe que sim, ela tem mediunidade, só que é envolvida com charlatanismo, certo? Tem todo um teatro, né? Ali que ela faz na tenda dela, mas que sim, ela consegue ouvir, ela tem mediunidade audiente, ela ouve claramente os espíritos, e é uma mediunidade comprovada, estudada por Kardec, que, fazendo um parêntese aqui, essa mediunidade foi a primeira que eu desenvolvi, certo? Quando eu comecei a ter os primeiros sintomas de mediunidade, foi inclusive a mediunidade de audiência, ok? Que eu tive e que eu... Gente, é incrível, é impressionante. Você escuta como se, enfim, tivesse aqui e tal, como se fosse essa nossa conversa que a gente tá tendo agora. É impressionante, entendeu? E a Oda May Brown, ela escuta, né? E ela fica apavoradíssima, porque ela só ouve a voz do Sam. E o Sam começa a testar ela, né? Começa a dizer que ela é uma charlatã e tudo e tal. Começa a cantar a famosa música de um elefante incomoda muita gente. 2 elefantes incomodam muito mais, né? E aí ele fica assombrando ela até que ela faça o que ele quer, que é justamente ir até a Molly, tentar comprovar que ele não está morto e que a Molly está em perigo. E aí, nesse processo, é super complicado, porque você convencer realmente as pessoas, um parente, de que aquela pessoa, ela tá viva, mas em um outro plano, não é algo simples. E realmente precisa de comprovação, né? Você vê que a Oda May, no começo, você vê que ela prova. Tem a cena, né, que a Molly tá na porta do lado de dentro do apartamento e a Oda May Brown tá do lado de fora, certo? E que o Sam vê a Molly e ele diz, né, pra Oda May que ela está usando o brinco, né, que ele deu pra ela e tal e tudo. Então, assim, tem toda uma comprovação, sim, pra que se prove que realmente é o Sam, né? Então, essas comprovações também existem. É uma das coisas que... Inclusive, faz o espiritismo ter tanta força, exatamente porque o espiritismo, ele comprova, né? Qualquer parente nosso que ele vai mandar uma mensagem pra gente, ele deixa uma provazinha ali, que é pra gente saber que é ele, ok? Então, ele dá essa prova, certo? E eu achei muito, muito, muito interessante, porque sim, isso acontece muito na casa espírita, não só na casa espírita, né? Mas acontece muito nos terreiros onde se trabalha com a espiritualidade, e que é um processo incrível, muito, 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 muito bacana mesmo, quando o parente tem aquela certeza que realmente é o seu ente querido. E aí o Sam comprova, e então ele tem a cena lá que ele incorpora, né, na Oda May Brown, e que é aquela cena toda bonita, né, em que a Molly se abraça com ele e tal, aquela coisa toda, e ela finalmente acredita que é realmente o Sam, ok? Tem uma cena também que antes disso, tem uma cena que o Sam dá uma encarada no gato, né? Que é uma cena também bastante interessante. Deus, é possível os animais verem os espíritos? É super, hiper, mega possível. Principalmente cães, principalmente gatos, cavalos, certo? São esses 3 animais que são extremamente sensíveis ao mundo espiritual, ok? E que, sim, eles sabem, sim. Aqui em casa também já tive, ao longo da minha vida espírita, já tive comprovações, sabe? Aquela coisinha do cachorro começar a latir do nada, aquela coisa do cachorro, às vezes, ele fica prestando atenção em certas coisas, olhando para os lugares assim que não tem ninguém. Então são coisas que a gente pode observar, certo? E que, sim, os animais, eles são sencientes e eles têm uma certa sensibilidade, sim, ao plano espiritual. E prosseguindo com o filme, né, tem também, aí tá a cena que o cara lá, eu não me lembro do amigo dele, o nome do amigo dele, certo? E aí o cara começa a ficar desesperado porque os planos dele não dão certo, né? E aí o Sam, que tinha aprendido com o cara do trem as técnicas lá, né? E detalhe, né? Tem na cena, mostra que depois que o Sam desincorpora da Oda May Brown, ele fica um tempo fraco, recuperando as forças.
Bom, nós podemos dizer que no espiritismo acontece exatamente, muitas vezes, o contrário. Por quê? Porque o médium, ele é dotado de ectoplasma, ou seja, que é uma energia, como disse Kardec, quintessenciada, ou seja, uma energia diferenciada, não é uma energia qualquer, e que essa energia, esse ectoplasma, quando que só é produzido para quem está encarnado, em quem está encarnado, ou seja, você precisa ter um corpo físico para você poder criar ectoplasma. E para os espíritos, o ectoplasma, quando eles absorvem da gente encarnado, né, vivo, digamos assim, quando eles absorvem nosso ectoplasma, eles ficam mais fortes. Então, tal que você pode perceber que quando uma pessoa incorpora, ela é capaz de dar em 10 pessoas fácil, certo? Né? Então, por quê? Que o espírito absorve o tônus energético, o ectoplasma, e ele se fortalece, entendeu? Então, digamos ali que seria o contrário, né? Você não ficaria desvitalizado, muito pelo contrário. Talvez quem ficasse desvitalizada seria a médium, porque forneceu o ectoplasma, forneceu energia para que o SEM pudesse se manifestar. Então, ali no filme, certo? Não funciona tão exatamente ali do jeito daquela forma. E aí, no filme, o SEM fica um tempo fraco, né? Recuperando as forças e tal, enquanto o cara fica perseguindo lá a Molly e a Oda May porque quer a senha tal lá para poder pegar o dinheiro, para transferir o dinheiro para conta dele. E aí acontece então no filme uma coisa bem interessante, né, que enfim, o cara acaba morrendo, né? Tem uma cena lá que ele se encosta na janela e o vidro quebra e cai bem em cima dele, né? E é interessante, gente, eu deixei passar isso, pelo amor de Deus, como vocês deixaram? Que nessa cena, né, na hora que o cara sai do corpo, o espírito, né, que ele percebe que morreu, várias sombras vêm até ele e o levam. E isso acontece também com o assaltante. Essa cena é muito interessante, gente, porque, sim, acontece isso no plano espiritual. Quando nós temos atitudes menos dignas, comportamentos mesquinhos, como tipo, foi totalmente o caso desse amigo, que é um amigo super traíra, certo? Um amigo muito falso, ok? Um amigo do Sam, ou seja, tramou o assalto para que ele pudesse subtrair dinheiro do melhor amigo e, tipo, na maior cara de pau ainda tava dando em cima da mulher do cara, entendeu? Então, assim, ele foi muito mau caráter, planejou, arquitetou. Então, logicamente que com esse tipo de conduta, com esse tipo de pensamento, ele se consorciou com espíritos também do mesmo naipe, do mesmo tipo, da mesma índole. Porque existe uma lei chamada lei de afinidade. Você se afiniza com aqueles que eles são parecidos, que eles são iguais. Você pode prestar atenção, nossos amigos, os amigos que nós escolhemos exatamente porque eles têm características muito parecidas com as nossas. Ok? Essa história de que os opostos se atraem é só no início. Na verdade, a gente fica com os iguais, ou pelo menos parecidos com a gente, ok? Então, do mesmo jeito, isso funciona no plano espiritual, certo? Se eu tenho maus pensamentos, que eu planejo a destruição, a queda de alguém, eu estou consorciada com o quê? Com Jesus Cristo, é? Lógico que não. Então, do mesmo jeito lá no filme, mostram, né, como o assaltante também estava envolvido com esse tipo de treta e tal, todo cheio das paradas, tudo, das paradas erradas. Então, você vê que na hora do acidente, que ele sofre um acidente, que ele saca fora do corpo, aí os espíritos das sombras já levam ele, né? E literalmente, assim, bem interessante que levam ele pra baixo, né? Exatamente nesse contexto em que a gente tem, esse contexto de que o inferno, né? De que os maus ficam embaixo e os bons ficam em cima, né? E nós, encarnados na Terra, ficamos aqui no meio desse jogo cruzado, entendeu? Isso aí é uma ideia ainda meio católica, mas para o espiritismo, esse negócio de estar em cima e embaixo não tem nada a ver. Existe uma região que é chamada de umbral, que para o catolicismo é o purgatório, mas que no umbral é onde ficam os espíritos, que eles não são nem bons e nem totalmente ruins, e que eles estão em processo de expurgo, né, dos seus erros, né, da sua consciência, das suas culpas e tal. E aí, no caso, voltando ao filme, no caso, você vê que tanto o assaltante quanto o cara, o amigo do Sam, eles são pegos pelos mesmos espíritos, né? Pelas mesmas sombras. Você vê que eles chegam berrando, gemendo, e aí puxam ele, tanto puxam o assaltante e puxam o amigo do Sam lá na hora da janela e levam eles para as sombras, como eu disse, por pura afinidade, porque ao tramarem
certo? Uma coisa ruim para outra pessoa, certo? Então eles se consorciaram com espíritos também do mesmo naipe e logicamente que mereceram, certo? Por conta do tipo de conduta que eles escolheram. E aí então é que finalmente a Molly, ela consegue ver com os olhos, ela consegue ver o Sam e, né, rola até um beijo aí entre eles dois. Então, Neuza, o que que acontece? Como ela sofreu um estresse absurdo, porque ela estava sendo perseguida, então tem alguns momentos em que a nossa sensibilidade mediúnica, ela se manifesta. Kardec diz que todos nós somos médiums, ok? Todos nós somos médios em graus diferentes. Ou seja, alguns são mais ostensivos, outros são menos ostensivos. Uns são mais sensíveis, outros são menos sensíveis. Mas todo mundo tem, até quem não acredita, tem. Recebe de alguma forma a influência dos espíritos de acordo com a sua índole, de acordo com a sua afinidade de pensamento, de conduta e de comportamento. Então, como ela passou por um processo de estresse absurdo, certo? Então, o que que aconteceu? Ela chegou a ver o Sam. E é até interessante porque, tipo assim, mostra mais ainda a força desse amor e tudo que transpõe barreiras físicas. O bonito do filme é isso, que um amor que é de verdade, ele transcende a materialidade. Ele transcende tudo que a gente acredita e tudo que nos ensinaram. Tudo ele transcende a isso e não importa tempo nem espaço. O amor transcende a tudo. E o filme deixa bem claro nisso quando a Molly, né, ela consegue ver por um vislumbre, por um período de tempo, a confirmação de que o Sam estava o tempo inteiro ali com ela. Então, muitas pessoas passam por isso. Às vezes no momento de desencarne, às vezes a gente nem tá esperando, mas a gente consegue ter essa sintonia, digamos assim, a mediunidade dá uma aflorada, que é como a gente costuma dizer, e ela acaba se manifestando mesmo que por breves minutos, breves segundos, e depois ela não volte mais, né? Então assim, você vê que ali naquele momento é bem interessante, porque justamente a cena deles dois se beijando, dela conseguindo ver ele, finalmente, quando ele consegue proteger ela, ou seja, que o Sam entende que cumpriu a missão dele de proteger a Molly, sabe? De cuidar dela, aí sim ele aceita o chamado da luz. Porque ele tem nele a sensação de dever cumprido. E isso é uma coisa que faz muito diferencial para quem é desencarnado. Muitas pessoas que morrem, elas não saem aqui do planeta Terra, elas não ascendem para planos espirituais porque elas se mantêm ou apegadas ou não conseguiram resolver todas as coisas de suas vidas e elas têm aquele sentimento de que não acabou, de que tá faltando alguma coisa para poder completar a missão. E o Sam, quando ele vê a Molly salva, e sim. Então, tipo assim, ele zerou a conta dele, digamos assim, sabe? Ele conseguiu cumprir com a questão da proteção dela, conseguiu mesmo, né, desencarnar, mas proteger tanto a ela quanto a Oda Mae Brown. Tem a cena também hilária, maravilhosa do banco, né, que é também uma cena bem interessante, porque sim, no caso, como ela tinha audiência, né, então era muito fácil ela escutar as instruções dele, ok? E quem tem mediunidade de audiência, assim, muitas vezes assim, dá realmente a impressão de que a gente é meio louco, meio pirado, porque realmente a gente escuta o plano espiritual. Então tá, que você pode prestar atenção, que às vezes a gente vê na rua alguns loucos, malucos, falando sozinho, que na verdade não tem nada de sozinhos, muito pelo contrário, estão muito bem acompanhados, muito bem assessorados, ok? Então, ali naquela hora em que o Sam percebe que conseguiu cumprir a missão dele de proteger a Molly e tudo e tal, então ela é permitido, né, ela ter um vislumbre dele e perceber que tudo foi verdade, né, e ter a confirmação, né? Nem percebeu, que ela já sabia que era verdade, né, que ela acreditava na Oda Mae, mas ela teve, né, a vivência dela mesma saber que o Sam estava mais vivo do que nunca. E o filme mostra exatamente isso, entendeu? Que os nossos entes queridos não morrem, é a lição do filme, gente. Nossos entes queridos não morrem, ok? Que o amor verdadeiro, ele transcende o tempo, o espaço, a materialidade. Mostra também que não adianta você negar a sua mediunidade, ela vai estar lá, porque ela é um compromisso
assumido antes de você reencarnar. Então não vem com esse papo, com esse mimimi, pipipi, popopó, de dizer que eu não quero a mediunidade, quando você pode pelo menos entender como é que funciona, certo? Do que você já dizer que não quer, entendeu? Então, pelo menos, já que faça pelo menos essa escolha de uma forma consciente, conheça o espiritismo, estude, entenda como é que funciona, certo? E mostra que não adianta, quando você vem com o dom, você vem com o dom. Não adianta você querer fingir que não tem, não adianta. Mostra também que as nossas escolhas, elas geram uma consequência, que quando nós temos más atitudes, a gente atrai espíritos, companhias iguais, semelhantes, ok? E que a maior lição do filme é que o amor transcende tudo e que como é importante também a gente cumprir, a gente ter aquela sensação de dever cumprido, porque aí a gente parte daqui e de forma tranquila, de forma mais amena, entendeu? Então muitos espíritos, eles continuam aqui na Terra porque eles têm essa coisa de não conseguirem cumprir com tudo que deveriam cumprir, e aí eles continuam postergando, né? Vivendo aqui na Terra até o momento em que eles entendam que precisam ascender, que precisam evoluir, que precisam recomeçar nesse processo. E aí no filme, né, finaliza com a cena do Sam indo pra luz, o que é muito bacana, muito legal, porque sim, pessoas boas, logicamente, elas desencarnam daqui, elas vão para as colônias, elas vão para os postos de socorro, elas vão para lugares tranquilos, mas elas não vão ficar que nem aquelas folhinhas que a gente recebia de domingo, que é ficar no paraíso, numa mesa cheia de fruta, passando a mão na cabeça de um leão. O plano espiritual não é inércia, muito pelo contrário. No plano espiritual se trabalha e muito por aqueles que estão aqui, que necessitam de auxílio. E cá entre nós sabemos que auxílio é uma coisa que todo mundo aqui na Terra precisa. Então os bons estão trabalhando por nós para nos auxiliar, não para fazer a tarefa da gente. Esse negócio de que Jesus lavou os meus pecados, ai, lavou não, honey. Seus pecados continuam na conta. E você precisa pagar, você precisa se virar com toda essa conta que você arrumou. Então, gente, era basicamente isso que eu queria falar sobre o filme, certo? E engraçado, foi uma ideia que me veio assim, num estalar de dedos. Eu não ia falar sobre isso, mas enfim, o filme tem tudo a ver. E eu espero que vocês tenham gostado das explicações. Se tiver ficado alguma dúvida, alguma pergunta, manda um direct pra mim, manda uma mensagem, curte, compartilha com as pessoas que você conhece esse conteúdo e que esse conteúdo possa ajudar pra te fazer sair da caixa, pra que você tenha mais conhecimento e se torne uma pessoa cada vez melhor. Super beijo e até a próxima!